Capacitância. Nós temos os seguintes conteúdos a serem abordados na nossa aula de hoje. Introdução, cálculo da capacitância, capacitores em série e em paralelo, energia armazenada em um campo elétrico, capacitor com um dielétrico e dielétricos e a lei de Gauss. Bom, o capacitor ele é um dispositivo que nós já conhecemos no nosso dia a dia, dos equipamentos eletrônicos, né, dos equipamentos elétricos. Né? Então, essa figura aqui mais à esquerda, né, mostra vários capacitores de formatos, tamanhos diferentes. Né? E aqui do lado direito tem uma representação esquemática, né, do funcionamento desse capacitor. Né? Nós temos desse lado direito aqui carga positiva e do lado esquerdo carga negativa. E aqui essas são as linhas de campo, né, entre as duas cargas. Bom, inicialmente a gente vai falar de um capacitor de uma estrutura bem mais simples, que é o capacitor plano de placas paralelas. Né? Então nós temos aqui, ó, na figura A, um capacitor de placas paralelas feito de duas placas de área A, né, separadas por uma distância D. Ó, essa distância aqui. Ó. As cargas da superfície interna das placas têm o mesmo valor absoluto que os sinais opostos. Né? A carga total do capacitor, aqui, ó, né? Isso significa o mesmo valor absoluto, né? Sinais opostos. Significa se a carga de baixo aqui, se a placa de baixo está carregada negativamente, a placa de cima vai estar carregada positivamente. Com isso, né, nós teremos medido entre as placas do capacitor uma voltagem, uma diferença de potencial. Né? Como mostra as linhas de campo, o campo elétrico produzido pelas placas carregadas é uniforme na região central entre as placas. Nas bordas das placas, o campo não é uniforme. Então, olha, se a gente considerar só essa parte aqui mais centralizada de dentro do capacitor, a gente vê que as linhas de campo elétrico estão todas alinhadinhas, né? Significa que nós temos o quê? Campo elétrico uniforme. À medida que vai chegando mais da beira, essas linhas de campo começam a se distorcer. Né? Então, essa é uma característica do capacitor. Capacitor plano, de placas paralelas. Bom, capacitância. Para a gente entender o significado de capacitância, a gente entende o seguinte. Né? Olha lá. Aquelas placas lá do capacitor, né, aquelas placas paralelas, inicialmente vamos considerar que elas estejam descarregadas, não tem nenhuma quantidade de carga em nenhuma das placas. Né? Vamos supor que à medida que eu vou adicionando carga elétrica no capacitor, né, observe aqui, né, à medida que eu vou carregando carga, né, elétrica aqui nas placas do capacitor, vai aparecendo uma diferença de potencial. Então, à medida que essa carga no capacitor vai aumentando, essa diferença de potencial, né, diferença de potencial elétrico, essa voltagem, ela também vai aumentando. Tá? Então, se eu aumento a carga elétrica, a diferença de potencial aumenta. Se eu diminuo a carga elétrica no capacitor, essa diferença de potencial entre as placas do capacitor também vai diminuindo. Tá? Então, existe essa proporcionalidade. Por outro lado, é o seguinte, né? A carga elétrica, nós sabemos que a unidade no sistema internacional é o coulomb. Né? E, por outro lado, né, a diferença de potencial também em unidade do sistema internacional, né, é o volt. Tá?
Mas Coulomb, né, unidade de Coulomb, é diferente da unidade de Volt. Então, não tem como a gente igualar, né, essas duas grandezas. Tá? Mais uma vez, necessariamente, nós precisaríamos, né, de uma constante de proporcionalidade para ajustar essas unidades. Então, a gente precisaria de uma constante que tem a dimensão, né, tal, cuja sua unidade seja expressa em Coulomb por volt. Tá? Então, se a gente colocar uma constante com unidade de Coulomb por volt, aí sim a gente pode aplicar essa igualdade. Tá? O nome dessa constante, para ajustar, né, essas duas grandezas, diferença de potencial e carga elétrica, nós chamamos de capacitância, representada aqui pelo C maiúsculo. Tá? Então, quando a gente adiciona a capacitância, então podemos reescrever aqui, ó, a nossa fórmula, sendo Q igual a C que multiplica V. Quem é esse Q? Né? Como a gente viu, Q é a grandeza carga elétrica, cuja unidade é o Coulomb, representado pelo C maiúsculo. Tá? Ó, só lembrando, chamando a atenção aqui, eu acho que vale a pena a gente fazer esse comentário, não confundir essa unidade aqui, ó, né, do Coulomb, com a capacitância, são coisas diferentes. Né? Capacitância, esse C aqui é a grandeza, enquanto esse outro C é a unidade. Tá? Bom, e V aqui, que nós temos, é a diferença de potencial. Tá? A unidade da diferença de potencial é o volt, certo? Bom, nós também sabemos que a diferença de o potencial elétrico, né, possui a unidade de joules por coulomb. Tá? E a diferença de potencial é o quê? É aquela variação do potencial maior menos o potencial final menos o potencial inicial. Por isso que chamamos de diferença de potencial. Né? E possui a mesma unidade de potencial elétrico. Tá? Bom, um outro detalhe que precisamos expressar é que para o capacitor, para a capacitância e também por questões históricas, né, essa diferença de potencial ela é representada apenas por V, em vez daquela que estamos acostumados, que é o ΔV. Tá? Então, quando a gente olhar para a equação da capacitância, né, e a gente vê esse V aqui, ele de fato é a diferença de potencial elétrico, não necessariamente o potencial elétrico. Tá? E por questões históricas foi deixado essa nomenclatura. Tá? Mas a gente chama atenção para que isso não seja confundido. Tá? E uma tripla confusão que temos aqui. Né? Nós temos V, que é a diferença de potencial, né? E tem a mesma representação da grandeza potencial elétrico e, consequentemente, tem a mesma representação da unidade do potencial elétrico, que é o volt. Né? Então, nós temos uma tripla confusão aqui, mas se a gente saber analisar direitinho, a gente já esclarece essa situação. Então, quando a gente olhar essa fórmula aqui do capacitor, né, onde C é a capacitância e que é a carga, consequentemente, esse V aqui é a voltagem entre as placas do capacitor. Tá? Bom, como a gente viu, a unidade da capacitância é Coulomb por volt. Né? Para evitar ficar repetindo o tempo todo essa unidade um pouco mais extensa, né, foi adotado, né, o Farad como a representação de Coulomb por volt, né, da unidade. Então, isso significa que a unidade da capacitância também, né, é expressa em Coulomb por volt, ou podemos escrever simplesmente como Farad, né, representado pela letra F maiúscula. Tá?
Bom, aqui na nossa próxima figura, nós temos uma representação esquemática, né, de um capacitor ligado numa bateria. Tá? Bom, então nós temos aqui o nosso capacitor plano de placas paralelas. Né? Nós temos também né, uma bateria, né? E temos um interruptor. Tá? Isso tudo no nosso desenho aqui do lado esquerdo. Tá? Já no lado direito, tá? Nós temos a representação esquemática dessa montagem experimental. Então, vou olhar direitinho aqui. Olha lá, o nosso capacitor plano de placas paralelas, né, placas quadrangular, né, está nomeado por placa A e placa B. Placa A é essa mais aqui à esquerda e placa B é essa mais aqui à direita. C é a capacitância, representa a capacitância, ou representa esse capacitor. Né? E se essa aqui é a chave, ou interruptor, que B é a nossa bateria, observe que a bateria ela possui dois polos, um polo positivo e um polo negativo. Tá? Essa representação na diagramação eletrônica da bateria, né, tem essa configuração aqui, onde esse traço maior representa o polo positivo e o traço menor o polo negativo. O capacitor, no diagrama eletrônico, é representado dessa maneira aqui, ó, com essas duas barras aqui, ó, paralelas, e aqui nós temos a placa A e a placa B, e C representa esse capacitor. E esse interruptor, também no esquema eletrônico, é representado por esses dois pontos, com essa barrinha aqui em cima, com uma das extremidades conectada nesse polo. Tá? Aqui, ó, né, onde ele fala de terminal, né, na parte de cima e na parte de baixo, né, são essas conexões que a bateria faz com o capacitor. Tá? Onde, consequentemente, esse terminal aqui na parte de cima liga a placa A e esse terminal da placa de baixo, né, passa pelo interruptor, né, depois o terminal da placa de baixo, né, que, né, passa pelo interruptor, tá? Aqui, ó, passa pelo interruptor e o interruptor liga no capacitor. Tá? Bom, a gente pode interpretar o campo elétrico no capacitor a partir da lei de Gauss, aquela lei que a gente estudou na última aula, né? Que é essa aqui em cima. Então, nós temos a lei de Gauss, essa integral fechada do produto escalar entre o vetor campo elétrico e o vetor elemento de área multiplicado pela constante elétrica. Tá? Esse resultado aqui, ó, é o valor da carga elétrica aqui. Tá? Bom, como a gente olhou lá no nosso slide anterior, vamos voltar aqui um pouquinho, tá? Olha lá. Se a gente considerar a nossa placa aqui, ó, né, de área A, essa placa superior, tá? Então, o campo elétrico está o quê? Olha lá. Saindo dessa placa, né, perpendicular à superfície. Tá? Então, nós temos também, né, imaginariamente, o nosso vetor normal da placa. Né? E, com isso, nós podemos descrever que o vetor, o campo elétrico, né, está paralelo, referente à placa A, está paralelo com o vetor elemento de área. Né? Isso significa que o cosseno do ângulo formado entre eles é igual a zero. Então, o cosseno de zero é igual a 1. Então, podemos reescrever a nossa integral, né? 1 sendo módulo de E, que multiplica módulo de dA,
Outra coisa, a gente chamou a atenção, né, sobre essa parte aqui mais no centro. Vamos considerar esse capacitor, levando em conta aqui, ó, onde essas linhas estão bem paralelas, significa que o campo elétrico é uniforme, tá? Bem uniforme, bem espaçado, né? E a intensidade deles, ó, é a mesma em qualquer ponto da placa aqui do nosso capacitor. Isso significa que o nosso módulo do campo elétrico é constante, então ele pode sair daqui da integral. Sai, vem para cá para frente, né? E multiplica a nossa constante elétrica, tá? Bom, aqui a gente calcula a integral da placa do capacitor, que é a área do retângulo, né? Que é a nossa área A. Tá? Então, com isso, olha lá, nós expressamos, né, o campo elétrico, né, no capacitor plano, né, representado por essa expressão. Então, Q, que é a carga no capacitor, é igual a essa constante elétrica, ε0, né, que multiplica o módulo do campo elétrico e que multiplica o módulo da área da placa do capacitor. Tá? Bom, nós falamos também da diferença de potencial, né, nas placas do capacitor, né? Inclusive, eu chamei a atenção a respeito da confusão da simbologia, né, que, por questões históricas, eles mantiveram, né, a primeira simbologia atribuída à voltagem, aquele Vzinho, né? Mas hoje nós sabemos que a diferença de potencial, que é o ΔV, né, é o potencial final menos o potencial inicial. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, aquele capacitor plano de placas paralelas, né, para a gente medir o potencial entre essas placas, o que a gente faz? A gente introduz, né, hipoteticamente, uma carga de prova, né, em uma da placa lá do capacitor, né, vamos supor a nossa placa lá, tá? Localizada na parte superior, né? Daí o que acontece? Essa carga de prova, ela se desloca até a outra placa do capacitor. Então, ela faz um percurso. Então, ela tem um potencial inicial e vai para um potencial final. Tá? E com isso, né, a diferença de potencial, né, é definida pela integral de menos o vetor campo elétrico, o produto escalar do vetor campo elétrico com o vetor que faz esse percurso, que nós chamamos de ds. Tá? Bom, daí é o seguinte, né? Do que é essa placa, esse sinal menos, né? Que ele sai do potencial, né, maior e vai para o potencial menor. Tá? Bom, então nós atribuímos que esse deslocamento aqui, tá, ele está em sentido contrário, né, do potencial maior para o potencial menor. Tá? Então, por isso que vai aparecer, ó, um cosseno de 180 graus aqui na nossa expressão. Tá? Então, cosseno de 180 graus é menos 1. Então, aparece o sinal menos aqui na frente, que vai cortar com o sinal menos aqui de trás, e podemos reescrever, né? Bom, o potencial inicial nós chamamos de V menos, né? E potencial final, V mais, tá? Já que o campo elétrico se desloca, né, da placa. Bom, o potencial elétrico ele se desloca da placa positiva para a placa negativa, no entanto, o percurso do vetor Vs ele vai da placa menos, né, da placa negativa, para a placa positiva. Por isso, né, o potencial inicial é o V menos e o potencial final é o V mais. Bom, daí, interpretando isso tudo, daí nós temos que o potencial, né, no capacitor, né, na capacitância,
podemos reescrever como sendo essa integral que vai da placa-mento até a placa-mais do módulo do vetor campo elétrico com o módulo do elemento de percurso ds. Tá? Pessoal, pode até parecer um pouco redundante, mas eu acho que não seja, acaba não sendo uma perda de tempo, a gente chamando um pouco de atenção que esse ds aqui, né, talvez seja muito trivial o que eu estou falando aqui, né, que vocês já estudaram isso em outras disciplinas, mas acho que não é perda de tempo se a gente repetir mais um pouquinho, né, que esse ds não deve ser confundido com a área, né, que é o dA. Tá? O dA representa aquele elemento de superfície. Tá? E esse ds é o elemento de linha, né, linear. Tá? Então, acho que não seria nenhuma perda de tempo a gente chamar um pouquinho de atenção sobre isso. Bom, e continuando, olha o nosso capacitor aqui, ó, de placas paralelas. O que a gente vai fazer? A gente vai traçar uma superfície gaussiana em uma das placas. Tá? Então, aqui, olha lá, a placa de cima. Mais uma vez, nós estamos considerando esse capacitor, onde essas linhas de campo elétrico são uniformes, todas alinhadas aqui, não tem aquelas distorções, né? A gente está representando, né? Interpretando de um caso ideal. Né? Bom, e olha lá, as linhas de campo elétrico saem da placa positiva e vai para a placa negativa. Né? Aqui nós temos a superfície gaussiana, como eu falei, a distância entre uma placa e a outra é representada pela letra D, a placa de cima carregada com cargas positivas, Q+, e a placa de baixo carregada com a carga negativa, Q-. Né? E aqui, ó, a nossa trajetória da integração, conforme eu falei agora há pouco, né? Vai da placa negativa e vai para a placa positiva, a trajetória do nosso DS. Tá? Bom, como eu falei que o módulo do campo elétrico ele é constante, ele sai da nossa integral aqui. Ó. Quando vem para cá para frente, quem é a nossa integral de linha ds? Ele vai de 0 até d. Né? 0 até d. Tá? Então, nós podemos representar aqui, ó, olha lá, tá? Isso aqui já definimos que é o potencial elétrico da placa, que a gente viu lá atrás, né? Essa integral passa aqui dividindo, né? A gente resolve, né? Que podemos reescrever agora o campo elétrico como sendo o potencial, né? Dividido por, resolvendo essa integral, por D. Tá? Bom, isso significa, olha, que esse campo elétrico tem dimensão, né? De potencial elétrico, diferença de potencial, né? Ou pela distância das placas. Por isso que podemos representar o campo elétrico por volt por metro. Bom, quem é a nossa expressão do campo elétrico para as placas paralelas de um capacitor, né, a partir da lei de Coulomb? Essa que a gente viu, né, lá no início, ε0, módulo do campo elétrico, multiplica módulo de A, que é igual a Q. Tá? Bom, nós, olha lá, substituímos aqui, né, olha lá, e a carga, tá? Tá, olha lá. Então, quem é o nosso epsilon? Né? Olha o D aqui, né? Pelo potencial elétrico. Né? Ok, campo elétrico é V sobre D, né? Substituímos aqui, ó, né? V sobre D, né? E rearrumamos a nossa expressão. Tá? Então, vai ficar o quê? ε0 é aquela constante elétrica, A, né? Módulo de A é a área da placa do capacitor, e D é a distância entre as placas. Isso multiplicado pelo V, que é a voltagem, ou a diferença de potencial entre as placas do capacitor.
tá? Bom, isso tudo é igual à carga elétrica, tá? Tudo bem, gente? Bom, alguém pediu a palavra? Pode perguntar, por favor? Alguém pediu para fazer uma pergunta, por gentileza? Pode perguntar, por favor? Bom, tudo bem. Daí, continuando. Olha lá, essa expressão aqui entre parênteses, né, depende do capacitor, né? Aqui é uma constante, D é a distância do capacitor, né? E A é a área da placa do capacitor. Tá? Então, podemos chamar esse pessoal todo aqui, ó, representar por uma constante característica do capacitor. Tá? Então, essa constante característica do capacitor representamos pela letra C. Tá? Letra C, que é a definição do capacitor plano de placas paralelas. Né? Olha lá, então, isso aqui, tudinho aqui, ó, definimos por C. Né? E quem é esse C? Esse C é o capacitor, é a expressão do capacitor plano, ou a capacitância, né, do capacitor plano de placas paralelas. Tá? Então, quando a gente quiser calcular a capacitância de um capacitor plano de placas paralelas, né, a gente recorre a essa expressão, onde C é igual a ε0, que é aquela constante elétrica, que multiplica a área do capacitor e dividimos pela distância entre essas placas do capacitor. Tá? Bom, além do capacitor plano de placas paralelas, nós temos outros formatos de capacitor, conforme a gente viu lá no nosso primeiro slide, né? Tem capacitores de vários tamanhos, modelos diferentes, formatos geométricos, né? E um deles chamamos de capacitor cilíndrico, né? Então, o que vem a ser esse capacitor cilíndrico? Bom, e é assim, ó, capacitor. Peraí, eu acho que eu voltei aqui, né? O capacitor cilíndrico, né? Ele tem a forma do cilindro, e essa visão aqui é uma visão da área transversal do capacitor, como se a gente pegasse um capacitor e cortasse, né? Transversalmente. Então, se a gente olhando esse capacitor de cima, o que a gente vê aqui no centro, né? Um cilindro aqui maciço, né? E esse cilindro interno, que podemos chamar, ele tem um raio A. Tá? Esse cilindro interno ele é carregado com cargas positivas, né? E é um material condutor. Né? E já que ele é um material condutor, o que vai acontecer? Quando as cargas positivas são jogadas aqui dentro, né? Cargas de mesmo sinal se repelem, então elas tendem a ficar uma distante da outra. Então elas vêm aqui toda para a superfície, a periferia aqui, né? Tá? E aqui, ó, lá de fora, nós temos um cilindro oco, tá?
também de material condutor, né? E carregado com cargas elétricas negativas, tá? Aqui, ó, nesse cilindro externo, que é um cilindro oco, né, nós temos cargas elétricas negativas. Tá? Bom, nós sabemos que as linhas de campo elétrico, elas partem da carga positiva e vão para onde estão localizadas as cargas negativas, né? Então, olha lá. Então, essas aqui são as linhas de campo elétricos. Elas saem onde estão concentradas as cargas positivas e direcionam onde estão localizadas as cargas negativas. Né? Então, elas apontam do positivo para o negativo. Tá? Bom, a integral, né? Para calcular, no caso aqui, a capacitância, né? A gente faz uma integral de linha que vai da placa mais externa para a placa mais interna, olha lá, né? Ela direciona da placa negativa, como a gente viu lá na integral, né? Vai do V- e vai até o V+. Tá? A nossa integral de linha, né? Obedecemos esse sentido conforme realizamos lá no capacitor de placas paralelas. Por outro lado, né? O formato do nosso capacitor é cilíndrico. Né? Então, para facilitar as nossas equações, o que a gente vai fazer? Né? A gente utiliza, né, as coordenadas cilíndricas para tornar o cálculo mais simples e mais rápido. Tá? Então, fazendo as coordenadas, convertendo para as coordenadas cilíndricas, resolvendo aquela integral, a gente não vai demonstrar aqui, nós encontramos o valor para a capacitância do capacitor cilíndrico, expresso em 2πε0, que multiplica L, dividido pelo log natural de B sobre A. Tá? Quem é esse B? Esse B é o raio, né, do capacitor mais externo, desse capacitor oco aqui, ó, né, que vai daqui do centro até aqui a localização da superfície dele. E o A é o raio do capacitor interno, tá? Que é maciço. Esse R aqui é o raio da superfície gaussiana, né? Aquela que a gente utiliza para simplificar os nossos cálculos. Tá? Então, aqui nós temos a expressão, né, da capacitância calculada para um capacitor cilíndrico. Tá? Bom, agora que a gente já falou de um capacitor cilíndrico, também podemos falar do capacitor esférico. Tá? Aproveitamos a mesma representação esquemática que a gente fez para o capacitor cilíndrico, né? E utilizamos para a interpretação do capacitor esférico. Então, aqui, ó, olha lá, nós temos um capacitor esférico, né? Então, a gente pega e corta, né, numa seção, uma vista transversal, um corte transversal, né? Onde, aqui, ó, nós temos no centro uma esfera maciça, condutora, carregada com cargas positivas. Essa esfera tem raio A, e aqui do lado de fora, a esfera oca, né? Carregada com cargas negativas, de raio B. Tá? Então, a gente aproveita o mesmo desenho e interpreta para o capacitor esférico. Tá? Bom, nesse caso, né, para tornar o problema mais simples de ser resolvido, o que a gente faz? A gente pega a integral e converte para as coordenadas esféricas. Né? Daí, convertendo para as coordenadas esféricas, vai ficar muito mais simples da gente poder resolver, né, essa equação toda. Né? Daí, o que a gente faz? Né? Bom,
Eu não vou apresentar os cálculos aqui, vou apresentar apenas o valor do resultado da capacitância do capacitor esférico, que é expressa em 4πε0 e multiplica AB sobre B menos A. Quem é o nosso A? É o raio da esfera interna, né? Da esfera maciça. E quem é o B? É o raio da esfera externa, que é uma esfera oca. Tá? Pessoal, só aproveitando, né, para chamar a atenção que eu não falei antes, mas agora olhando aqui para o capacitor esférico, eu lembrei que o espaço, olha lá, entre o que seria a placa positiva e a placa negativa, né? Olha, esse espaço ele é vazio, tá? Onde está localizada a nossa superfície do oceano. Então não tem nada aqui, né? Podemos dizer que é o vácuo, né? Ou é o vácuo ou o ar, né? Então, nesse caso aqui, ó, esse espaço aqui é vazio, não tem nada. Por isso que essa constante elétrica aqui também é chamada de constante elétrica no vácuo, tá? Então, que é o mesmo espaço que nós temos para o capacitor cilíndrico, né? Mesmo espaço no mesmo material, não tem nada, né? Está vazio. E aqui no capacitor plano também, ó, né? Está vazio. Então, essa é uma observação que a gente faz para simplificar os nossos cálculos. Tá? Bom, uma outra interpretação que podemos fazer para o capacitor esférico, né, é o caso que nós chamamos quando esse raio da esfera externa, essa esfera oca, né, essa casca esférica, for muito grande. Então, se essa distância, né, que é a distância da placa positiva à placa negativa, for muito grande, né, então nós podemos reinterpretar o nosso problema como sendo uma esfera isolada carregada positivamente. Tá? Então, se essa placa externa aqui, né, se a nossa casca externa, a nossa esfera externa lá de fora, tiver uma distância muito grande, mas muito grande mesmo, né, é que a gente pode olhar aqui para a placa interna do capacitor, né, maciça, e considerar uma esfera isolada. Tá? Ou seja, está só a esfera ali localizada no vácuo. Então, para esse caso, olha lá, como é que a gente faz? Bom, a gente precisa rearrumar aqui a nossa equação, tá? A gente põe em evidência o B aqui embaixo e simplificamos com o B de cima. A expressão toma essa característica. Quem é o A? O A é o raio da esfera, né? Então, a gente substitui A por R. Então, vai ficar R, né? R em cima e R embaixo. E B é aquela distância que vai até um lugar muito grande. Tão grande que a gente pode chamar de infinito. Qualquer número dividido por um valor muito grande é zero. Né? Então, se isso aqui tudo vai dar zero, R dividido por 1, 1 menos 0 vai dar 1. R dividido por 1 vai dar R. Né? Então, podemos escrever, né, o valor da capacitância de uma esfera isolada como sendo 4πε0 que multiplica R grande, que é o raio da esfera. Tá? Bom, agora que a gente já falou de capacitor plano de placas paralelas, a gente já falou de capacitor cilíndrico, né? Que o capacitor plano de placas paralelas tem aquela expressão própria para ele. O capacitor cilíndrico, encontramos aquela outra expressão, né? E o capacitor esférico, né? Tem aquela capacitância característica e, consequentemente, o que nós chamamos de esfera isolada, né? Que é essa que acabamos de ver agora há pouco. Tá? Bom, esses capacitores eles podem ser associados entre si, né? Que é o que a gente observa quando vai abrir um dispositivo eletrônico. Então, vão estar capacitores conectados lá na placa do aparelho, né? E eles vão estar dispostos ou em série ou em paralelo. A gente não vai ver apenas um único capacitor.
vai ver capacitores de tamanhos e formatos diferentes, consequentemente, com suas respectivas capacitâncias. Tá? Então, esses capacitores, eles podem ser associados em série e em paralelo. Tá? Então, vamos lá e ver a observação para os capacitores associados em paralelo. Que diz o seguinte: quando uma diferença de potencial é aplicada a vários capacitores ligados em paralelo, né, a diferença de potencial é a mesma entre as placas de todos os capacitores. E a carga total armazenada nos capacitores é a soma das cargas armazenadas individualmente nos capacitores. Né? Então, o que a gente viu aí, quando os capacitores estão conectados em paralelo, né, a diferença de potencial, ou a voltagem entre as placas desses capacitores é a mesma. Tá? E a capacitância total é a soma da carga de cada um desses capacitores. Né? Outra observação aqui embaixo que diz que os capacitores ligados em paralelo podem ser substituídos por um único capacitor, chamado capacitor equivalente, com a mesma carga total e a mesma diferença de potencial que os capacitores originais. Tá? Então, se nós temos um circuito com vários capacitores em paralelo, nós podemos substituir, né, no desenho do circuito, né, no esquema, né, apenas por um capacitor que chamamos de capacitor equivalente. Tá? Bom, então aqui no nosso diagrama, né, nós temos a ilustração de 3 capacitores, né, conectados associados em paralelo, e esses capacitores estão conectados a uma bateria. Né? Ou seja, aplicamos uma diferença de potencial nas placas do capacitor. Né? Podemos ver que o terminal de cima da bateria é um terminal, é um polo positivo. E o terminal de baixo da bateria é um polo positivo, é negativo. Isso significa que a placa de cima dos capacitores, né, vão estar carregadas positivamente e as placas de baixo do capacitor vão estar carregadas negativamente. Tá? Bom, e como a gente observou agora há pouco, né? E outra coisa, né? Se a gente pegar a capacitância, a carga desse capacitor 1, né? Capacitor 3, somar com a carga do capacitor 2 mais a carga do capacitor 1, né? Nós teremos a carga total do circuito. Tá? Então, conforme bem observado lá atrás, olha lá, esses 3 capacitores eu posso representar por apenas um. Tá? Onde nele nós temos a capacitância, né, equivalente, que corresponde à carga total, né, dos 3 capacitores aqui, ó, conectados ao circuito. Já que a voltagem aplicada nessa capacitor total é a mesma voltagem da bateria, que, consequentemente, né, foi observado, é a mesma voltagem em cada um dos capacitores. Tá? Então, aqui o nosso diagrama esquemático de 3 capacitores conectados em paralelo, associados em paralelo. Bom, conforme a gente viu agora há pouco, olha lá, a carga total é a soma de Q1 mais Q2 mais Q3. Tá? Se a gente dividir a carga total por V, né, é a mesma coisa se a gente estiver dividindo, né, a soma da carga de todos os capacitores por V. Né? Que aqui, ó, esse V é a voltagem aplicada nas placas de capacitores. Né? Como foi bem observado, a voltagem total, né, é a mesma voltagem em cada uma das placas, em cada uma das cargas, né, das placas de capacitores. Tá? Bom, então a carga total por V vai ficar Q1 por V, mais Q2 por V, mais Q3 por V. Né? Bom, nós sabemos lá da definição que Q dividido por V é a capacitância. No caso, como é carga total, né, e a voltagem, né, aplicada, né, que vem da bateria, então nós temos a capacitância equivalente aqui. Né? Consequentemente,
Se eu tenho Q1 dividido por V, eu vou ter uma capacitância para o capacitor 1. Tá? E aqui, ó, C2 é a capacitância referente ao capacitor 2 e C3 é a capacitância referente ao capacitor 3. Né? Isso significa que a capacitância equivalente em capacitores associados em paralelos significa a soma da capacitância do capacitor 1 mais a capacitância de C2 mais a capacitância de C3. Podemos representar aqui, ó, pela somatória de CJ, que vai de 1 até N. Tá? Então, isso significa que os capacitores associados em paralelo, a capacitância total é a soma desses capacitores. Tá? Da capacitância desses capacitores. Bom, o nosso próximo tópico corresponde aos capacitores associados em série. Né? Então, para os capacitores associados em série, a gente vai precisar fazer mais uma interpretação adequada para esse tipo de associação. Tá? Então, vamos para a observação. Quando uma diferença de potencial é aplicada a vários capacitores ligados em série, a carga armazenada é a mesma em todos os capacitores. E a soma das diferenças de potencial entre as placas dos capacitores é igual à diferença de potencial aplicada. Tá? Capacitores ligados em série podem ser substituídos por um único capacitor chamado de capacitor equivalente, com a mesma carga Q e a mesma diferença de potencial V que os capacitores originais. Tá? Então, vamos para a representação esquemática desses capacitores ligados em série. Olha lá. Então, para um capacitor ligado em série, é essa maneira aqui. Né? Ele está nessa disposição geométrica de uma maneira que a voltagem no capacitor 1 mais a voltagem no capacitor 2 mais a voltagem no capacitor 3 é igual à voltagem total, né, aplicada nos três capacitores. Tá? E outra coisa, outro detalhe interessante, né? A carga no capacitor 1 é igual à carga no capacitor 2, que é igual à carga no capacitor 3. Tá? Como é que isso acontece? Bom, é o seguinte, se tivesse uma chave bem aqui, aberta, e considerarmos que todos os capacitores estivessem vazios, né, e conectado aqui, né, no terminal de cima, o polo positivo da bateria e no terminal de baixo, o polo negativo, quando eu fechasse a chave, o que ia acontecer? Né? Cargas elétricas, né, iam fluir pelo circuito. Né? Então, o que aconteceria? Essas cargas elétricas fluindo, que é o deslocamento de cargas elétricas, né, corrente elétrica, encheria aqui esses três capacitores. Né? Ou seja, se a gente liga a corrente elétrica, ela vem aqui e vai enchendo os capacitores. Tá? Até eles ficarem todos cheios. Né? Quando eles terminarem de ficarem todos cheios, essa corrente para de circular. Tá? Então, por isso que podemos dizer que a carga elétrica no capacitor 1 é igual à carga elétrica no capacitor 2, que é igual à carga elétrica no capacitor 3, já que a corrente total, quando houve a carga no circuito, é a mesma, né, em todos os elementos. Tá? Por outro lado, né, a voltagem total no circuito é igual à soma das voltagens ou da diferença de potencial em cada um dos capacitores. E olha lá, esses capacitores aqui eu posso representar por um só, que chamamos de capacitor equivalente. Então, para simplificar o circuito, eu posso desenhar um capacitor aqui só e dizer que esse capacitor equivalente corresponde, né, a representação de toda a capacitância no circuito. Tá? Bom,
Como é que a gente pode interpretar, né, a capacitância equivalente? Né? É o seguinte, nós vimos que a voltagem, a diferença de potencial total é igual à voltagem, né, ou a diferença de potencial em cada uma dos capacitores. Né? Nessa configuração de capacitores associados em série. Então, V é igual a V1 mais V2 mais V3. Né? Bom, outra observação é que a carga em cada um dos capacitores é a mesma. Né? Então, significa que a carga total do circuito, né, é igual, né, o quê? A 1 sobre, né, a carga que preencheu o capacitor 1, o capacitor 2 e o capacitor 3. Né? Então, posso dizer que V dividido por Q igual a 1 sobre Q, que multiplica V1 mais V2 mais V3. Tá? Então, vai ficar V dividido por Q igual a V1 sobre Q, mais V2 sobre Q, mais V3 sobre Q. Tá? Bom, nós sabemos aqui, ó, da definição que a carga elétrica sobre o potencial elétrico, né, é a capacitância, né, ou a diferença de potencial. Né? Nós vimos lá que se eu aumento a carga no capacitor, eu vou aumentar a diferença de potencial entre as placas. Né? Então, sabemos que Q é diretamente proporcional a V. Então, colocamos o quê? Uma constante, né, de proporcionalidade. Daí nós temos que C, capacitância, é igual a V sobre Q. Né? A capacitância, né, igual a capacitância é igual a Q, né, sobre V, tá? Já que Q é diretamente proporcional à diferença de potencial entre as placas, tá? Então, a gente coloca aqui, ó, uma constante, né, como a gente viu anterior, uma constante de ajuste de unidade, né? Então, se Q sobre V igual a capacitância, então o inverso, V sobre Q igual a 1 sobre a capacitância equivalente. Aqui nós temos a carga total e a diferença de potencial, né, total no circuito. Tá? Então, V sobre Q é igual a 1 sobre C, equivalente. Tá? Consequentemente, olha lá, V1 sobre Q corresponde a 1 sobre C1. Tá? E V2 sobre Q corresponde a 1 sobre C2. E V3 sobre Q, 1 sobre C3. Tá? Então, podemos ver, olha, que a 1 sobre a capacitância equivalente é igual à soma de 1 sobre C. Aqui, ó, só precisamos corrigir que aqui é o CJ, tá? Não é C1 aqui, que na hora de eu copiar e colar, esqueci de colocar um J. Então, é a somatória de 1 sobre CJ aqui. Quem é essa somatória aqui? É 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3, até 1 sobre Cn, tá? Bom, nós falamos em capacitores associados em série, capacitores associados em paralelo. Agora a gente vai comentar um pouquinho mais sobre essa energia, né, armazenada no capacitor a partir de um campo elétrico. Então, quando a gente fala em energia, né, nós estamos falando de energia potencial, né, aquela que a gente estudou, né, em outros momentos atrás, tá? Representado pela letra U, né, nossa energia potencial. Tá? Bom, lembramos que a integral do trabalho, dW, né, corresponde à mesma integral que vai dizer OK de V' de Q'. Né? Quem é esse V? É o potencial elétrico. Né? Sabemos da definição que potencial que é o trabalho sobre carga elétrica. Tá? Bom, nós sabemos também que Q sobre C é o potencial, é a diferença de potencial no capacitor. Tá? Bom, então, como se considerarmos, né, que esse C depende apenas das dimensões, né, considerarmos que ele depende exclusivamente das dimensões do capacitor, né, então, independe da quantidade aqui, né, da variação, né, da carga. Então, o nosso 1 sobre C é uma constante,
né? Que sai daqui da nossa integral. Nós integramos de zero a Q, né? O nosso variável daqui linha, né? Temos como resultado Q ao quadrado sobre 2C. Né? Quem é esse Q? Né? Que a gente já viu anteriormente. Né? Q é igual a C que multiplica V. Né? Olha lá. Já que tem essa proporcionalidade, à medida que aumentamos Q, aumentamos a diferença de potencial nas placas do capacitor. Tá? Bom, então podemos escrever, olha lá, um sendo o nosso dW, né? A integral de dW como 1 sobre 2, que multiplica C vezes V ao quadrado. Tá? Bom, do teorema trabalho e energia, então, o nosso trabalho aqui, ó, a integral do nosso trabalho, né, obedecendo os sinais de potencial maior para o potencial menor, o potencial inicial para o potencial final, né, substituímos, né, se considerarmos potencial inicial igual a zero, né, substituímos pela simbologia da energia potencial U. Né? Então, esse U é igual a Q ao quadrado sobre 2C, ó, como aparece aqui em cima, que também podemos dizer que é igual a 1 sobre 2, que multiplica C vezes V ao quadrado. Tá? Então, obtemos aqui a expressão da energia armazenada, né, no capacitor, né, a partir de um campo elétrico. Tá? A energia potencial armazenada em um capacitor carregado está associada ao campo elétrico que existe entre as placas. Tá? Bom, já falamos de associação de capacitores, falamos da definição da capacitância, né, de capacitores em formatos diferentes e da energia também potencial, né, armazenada pelo capacitor. Nós também podemos falar da energia armazenada em campo elétrico, né, quando levamos em conta, né, a densidade de energia. Tá? Então, o que seria essa densidade de energia? Densidade de energia potencial. Tá? Então, essa densidade de energia, ou densidade de energia potencial, seria a energia potencial U por volume. Né? Quem é esse volume? Esse volume depende das dimensões do capacitor. Né? Então, se nós temos um capacitor plano de placas paralela, a energia potencial vai ser U, né? E o volume é o quê? A área do capacitor multiplicada pela distância entre as placas do capacitor. A densidade de energia, né? No caso do capacitor, representamos pelo U minúsculo, né? Para não confundir com esse U maiúsculo da energia potencial. Bom, sabemos, olha lá, da expressão que a gente viu lá atrás, que esse U, né, é o quê? Meio de CV ao quadrado. Substituímos aqui, né, e sabemos também que é a capacitância. Né? A expressão para a capacitância do capacitor plano de placas paralela é representada por ε0, que multiplica A dividido por D. Então, esse A é a área da placa do capacitor e D é a distância entre as placas. Tá? Então, manipulando, rearrumando, aqui cortamos área com área, né? D vai levar ao quadrado, né? E nós, como temos V ao quadrado aqui, podemos escrever, olha lá, como meio de ε0, V sobre D elevados ao quadrado. Né? Que é V sobre D? V, né? A diferença de potencial, e D, a distância entre as placas, que é diretamente, né, volts por metro, o campo elétrico, tá? O módulo do campo elétrico. Tá? Então, representamos a densidade de energia, né, como sendo meio de ε0 multiplicado pelo quadrado do módulo do campo elétrico. Tá? Então, aqui nós obtemos a expressão para a densidade de energia. Bom, o próximo tópico, a gente vai falar que, lembram que eu disse que entre as placas do capacitor não tinha nada, né? Era o vácuo ou o ar. Né? Daqui que
os pesquisadores fizeram? Eles começaram a preencher essas placas do capacitor, né, com outros materiais para ver o que acontecia. Se a gente colocar um material isolante, o que vai acontecer com a capacitância desse capacitor, né, que vai ser útil para a gente, né? Se a gente vai melhorar a durabilidade do capacitor, se agora ele vai poder aguentar uma corrente elétrica maior, uma potência maior, né? Então, isso tudo foram perguntas que os pesquisadores fizeram, né? Preenchendo esse espaço entre as placas do capacitor. Então, aqui nós temos capacitores, olha, de vários formatos, né? Onde esse espaço entre as placas foi preenchido por outros materiais. Tá? Então, nós temos a figura 2512, equipamento usado por Faraday em suas experiências com capacitores. O dispositivo completo, segundo da esquerda para a direita, tá? É um capacitor esférico formado por uma esfera central de bronze e uma casca concêntrica feita do mesmo material. Faraday colocou vários dielétricos diferentes no espaço entre a esfera e a casca. Tá? Bom, e falou aqui em dielétricos, né? O que é o dielétrico? Vamos traduzir esse termo técnico que está aqui na nossa legenda. Dielétrico, né, seria o quê? O material, né, adicionado no espaço entre as placas do capacitor. Se não tem nada, ou se é o ar, dizemos que o dielétrico desse capacitor é o ar. Agora, se for um outro material, né, dizemos que o dielétrico daquele capacitor é formado de um material tal. Tá? Então, significa dielétrico seria o quê? O material, né, depositado entre as placas do capacitor. Se não tiver nada, ou se for o ar, dizemos que o dielétrico dele é o ar, né, ou é o vácuo. Tá? Bom, nós temos a seguinte observação. Em uma região totalmente preenchida por um material dielétrico de constante dielétrica, K, o que quer falar essa região? É aquele espaço, né, vazio entre as placas do capacitor inicialmente. Né? Então, entre as placas do capacitor, inicialmente nós temos um espaço vazio. E se esse espaço for preenchido por um material que chamamos de dielétrico, né, nós teremos que atribuir uma constante chamada de constante dielétrica, representada pela letra K. Tá? Bom, daí continuando, a constante elétrica ε0 deve ser substituída por Kε0 em todas as equações. O que significa? Olha lá, aquele capacitor, né, plano de placas paralelas, onde não tem nada entre as placas, ou seja, o espaço entre a placa está vazio, é representado por essa equação aqui, ó, ε0 A sobre D. Tá? Como não tem nada, ou no máximo que temos ali é o ar, então a gente diz que é a capacitância do ar. É praticamente bem próxima à mesma, praticamente a mesma da capacitância no vácuo. Tá? Bom, normalmente, olha lá, nós temos área aqui e aqui embaixo a distância entre a placa, área em metro quadrado, né? Em unidade do sistema internacional. E a distância entre a placa em metros, né? Isso nos dá o resultado dessa expressão entre parênteses como unidade em metro, já que eu tenho metro quadrado dividido por metro, vai dar metro. Né? Então, eu posso substituir, olha lá, essa expressão entre parênteses por uma expressão, né? Por uma letra, um símbolo que chamamos de SL aqui, estilizado, né? Que significa a característica desse capacitor plano de placas paralelas, né? Cuja unidade aqui, ó, né, para esse símbolo é o comprimento. Cuja a grandeza desse símbolo é o comprimento e a unidade é o metro. Tá?
Então, só para enxugar a expressão do capacitor plano de placas paralelas, eu posso escrever como ε0 e multiplica L. Esse L é uma grandeza que tem dimensão de comprimento, unidade no sistema internacional é o metro, mas sabemos que essa grandeza L aqui é o quê? É a área dividida pela área da placa dividida pela distância entre as placas. Bom, agora, se eu preencho, né, o espaço entre as placas por um outro material, né, o que acontece? Essa capacitância vai mudar. Ela já não vai ser mais essa capacitância que eu chamei de capacitância do ar. Né? Vai ser a capacitância do ar multiplicada por uma constante K. Né? E aí sim, o resultado dessa multiplicação temos como a nova capacitância desse capacitor preenchido com outro dielétrico. Onde podemos escrever como sendo K0, né? ε0 e L. Né? Então, a nova capacitância, né? Posso escrever como K, ε0, L, onde esse K aqui é aquela constante que ela aparece quando eu preencho as placas do capacitor com outro material, que chamamos de elétrico. Tá? Bom, então aqui ó, nós temos a ilustração, né, aqui à nossa esquerda, aquele capacitor vazio, né? Nós temos o ar, o vácuo aqui, e aqui à nossa direita, o capacitor preenchido com um material que chamamos de elétrico. Olha lá, no nosso caso aqui mais à esquerda, a placa de cima está carregada positivamente, né? A placa de baixo carregada negativamente, tá? Temos um campo elétrico, né, que ele direciona da placa positiva para a placa negativa, o sentido da placa positiva para a placa negativa. Né? Placa positiva carregada com cargas positivas e a placa de baixo carregada com carga negativa. Né? Se traçarmos uma superfície gaussiana, olha lá, nós temos, olha lá, o ε0 pela integral fechada do produto escalar é 0dA, que é igual a Q. Tá? Esse é zero aqui, ó, né? Esse campo elétrico aqui para essa situação, né, das placas, né, carregadas eletricamente e não contendo nenhum material entre essas placas. Tá? Então, por isso que chamamos esse campo elétrico inicial de zero. Tá? Bom, aqui no nosso lado direito, vamos voltar um pouquinho, olha lá, nosso lado direito, preenchemos, né, por um outro material diferente aqui do ar ou do vácuo. Quando isso acontece, né, olha lá, veja só o que interessante, né? Esse material aqui, ele sofre um rearranjo quando sente a presença do campo elétrico. Tá? Então, o que vai acontecer? Olha lá. Esse material aqui ele possui cargas elétricas positivas e cargas elétricas negativas, né? De mesma quantidade. Essa placa de cima vai atrair as cargas negativas do material para cá. Só não vai atrair todas, mas vai atrair cargas elétricas negativas. E aqui, ó, a placa de baixo vai atrair, né, atrair, entre aspas, né, as cargas elétricas negativas desse material de coloração laranja. Tá? Então, o que vai acontecer? Olha lá. Eu vou ter o quê? Ó? Cargas positivas aqui, como se eu tivesse uma outra placa, e cargas negativas aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter, né, um outro campo elétrico, né, formado por essas fileiras de cargas, que vai da onde? Da carga positiva daqui de baixo, né, das linhas de carga positiva aqui de baixo, vai para cá para cima. Tá?
E o que vai acontecer? Esse campo elétrico gerado nessa situação aqui, ó, desse material, ele vai, né? Olha lá, ele vai de encontro ao nosso campo elétrico é zero, né? Tá? Ele vai se contrapor, daí o que vai acontecer, né? Eles vão se encontrar. Né? Como esse campo elétrico aqui, ó, ele possui mais cargas, ele é mais forte, esse aqui possui menos carga, é mais fraco, ele vai sobressair, né? Com um resultante diferente apontando para baixo, porém, com uma intensidade menor. Então, por isso que aparece, olha lá, esse campo elétrico aqui resultante, que onde nós marcamos aqui, ó, uma superfície gaussiana, com a direção e sentido compatíveis com o campo elétrico é zero, porém com intensidade menor. Tá? Então, como traçamos a nossa superfície gaussiana, nós interpretamos aqui, ó, agora reescrevemos a lei de Gauss como sendo epsilon zero, que é aquela constante, né, elétrica, né, no vácuo, agora ela é multiplicada por essa nova constante K, né, oriunda desse material inserido entre as placas. Né? Isso tudo multiplicando pela integral fechada do produto escalar entre o vetor campo elétrico e o vetor elemento de área. Né? E isso tudo resultado igual aqui. Tá? Então, essa é a interpretação, né, quando nós adicionamos um material que chamamos de dielétrico, né, entre as placas de um capacitor plano de placas paralelas, né, interpretando a partir da lei de Gauss. Tá? Então, aqui embaixo nós temos na legenda, olha, figura de placas paralelas aí A, 100 e B, com dielétrico entre as placas, a carga Q das placas é tomada como a mesma nos dois casos. Tá? Exercício. Primeiro, o capacitor da figura abaixo, né, essa bem aqui, ó, capacitor, a chave, bateria, possui uma capacitância de 25 microfarad. Lembrando que farad é a unidade da capacitância. Está inicialmente descarregado. Né? A bateria produz uma diferença de potencial de 120 volts, ou seja, a voltagem aqui da bateria é 120, quando a chave é fechada. Fechou aqui, ó, ligou a bateria, né? E carrega aqui o capacitor. E a pergunta é, qual é a carga total que passa por ela? Né? Então, vamos lá. Corrente no circuito persiste até que a diferença de potencial entre os terminais do capacitor seja igual à força eletromotriz da bateria, ou seja, ele vai ficar totalmente carregado. Quando isso acontece, a carga do capacitor é o quê? Q igual a CV. Tá? E é igual à carga total que passou pela bateria. Assim, Q, né, vai ser igual a C, né, capacitância 25 microfarad. Quem é o micro? Né? No nosso caso, micro é o quê? É aquele submúltiplo, que corresponde a 10 elevado a menos 6. Né? 25 vezes 10 elevado a menos 6 farad, unidade do sistema internacional, vezes V, que é a voltagem, a diferença de potencial, né? A voltagem da bateria, tá? Que corresponde a 120 volts. Tá? Bom, isso nos dá um valor de 3 vezes 10 elevado a menos 3 coulomb, ou 3 milicoulomb. Tá? Um capacitor de placas paralelas possui placas circulares, tá? Com um raio de 8,2 centímetros, separadas por uma distância de 1,3 milímetros. Tá? Item A. Calcule a capacitância. Item B. Qual será a carga das placas se uma diferença de potencial de 120 volts for aplicada ao capacitor? Tá? Então, vamos lá. Olha lá. A capacitância de um capacitor de placas paralelas é dada por essa expressão que a gente já viu lá, né, anteriormente algumas vezes. Né? Então, já temos ela na nossa cabeça.
que é ε0, que é multiplicar dividido por D. A é a área da placa, do capacitor, né? E D é a distância entre as placas, né? Como as placas são circulares, olha lá, se a placa não é retangular e ela é circular, então como é que a gente vai calcular a área da placa do capacitor? πr ao quadrado, né? Onde R é o raio das placas. Né? A carga da placa positiva, né, é dada como Q igual a C vezes V, onde V é a diferença de potencial entre as placas. Tá? Então, já temos o quê? A diferença de potencial entre as placas, né? 120 volts. Né? A distância entre as placas D, que ele fala que é 1,3 milímetros. Né? E nós temos a área da placa que é circular, que é πr ao quadrado. Então, substituindo na expressão, nós temos C igual a ε0 πr ao quadrado sobre D. E o que a gente faz? A gente substitui, né, esses valores. No entanto, com detalhe, gente, olha lá. O raio da placa, né? Cadê? Né? Pi 8,2 vezes 10 elevado a menos 2 centímetros. Né? Já que o diâmetro é 1,3, o raio é... Não, essa aqui é a distância, tá aqui, ó. 8,2 centímetros, olha lá. 8,2 centímetros, o que a gente faz? A gente converte para metros, unidade do sistema internacional. Tá? E a distância da placa, 1,3 milímetros, a gente converte para metros, unidade do sistema internacional, 1,3 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Tá? Então, só esse detalhe que devemos nos ater para não errar no resultado. Tá? Então, feito essa observação, nós fazemos, olha lá, a resolução dessas expressões e encontramos o valor de 1,44 vezes 10 elevado a menos 10 farads, né? Que é o nosso item A. Tá? E para o item B, tá? Nós temos a diferença de potencial entre a placa de 120 volts. Né? Então, olha lá, Q igual a CV. Né? Qual é a capacitância? Calculamos aqui, ó, 1,44 vezes 10 elevado a menos 10 vezes a voltagem. Diferença de potencial entre as placas, não é voltagem, né? 120 volts. Isso nos dá o valor de 1,73 vezes 10 elevado a menos 8 coulomb. Tá? Se eu quiser reescrever em termos de submúltiplos, o nosso item A eu posso colocar como 144 picofarad. Né? E o nosso item B eu posso colocar a capacitância como sendo 17,3 nanocoulomb. Tá? Quantos capacitores de 1 microfarad devem ser ligados em paralelo para armazenar uma carga de 1 coulomb com diferença de potencial de 110 volts entre as placas dos capacitores. Tá? Então, ele quer saber a capacitância equivalente, o número de capacitores. Né? Então, vamos lá. A capacitância equivalente é dada por C Q igual a Q sobre V, a qual Q é a carga total dos capacitores, né? E V é a diferença de potencial entre os terminais dos capacitores. Tá? No caso de N capacitores iguais em paralelo, a capacitância equivalente vai ser N vezes o valor de um capacitor, a qual C é a capacitância de um dos capacitores. Assim, N vezes C é igual a Q sobre V. Tá? Então, o C que está aqui, olha lá, está aqui multiplicando N, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, N vai ser o quê? Q sobre VC. Quem é o Q? É a carga elétrica, né? Armazenada, 1 coulomb. V, 110 volts. E C, a capacitância de 1 microfarad, 1 vezes 10 elevado a menos 6. Tá? Resolvendo, encontramos o valor de 9
10,09 vezes 10 elevado à terceira, né? Número de capacitores, mais de 9 mil, mais de 9 mil capacitores, né? Um valor enorme. Né? No próximo problema, nós temos qual é a capacitância necessária para armazenar uma energia de 10 kWh, né? Com diferença de potencial de 1000 volts. Né? Então, nós temos trabalho, né? Aqui nós temos potência e tempo. Né? Então, isso aqui é energia. A energia armazenada por um capacitor é dada por U igual a CV ao quadrado dividido por 2, né? Em que vê a diferença de potencial entre os terminais do capacitor. Tá? Vamos converter para joules o valor da energia dado no enunciado. Porque, olha lá, está em quilowatt-hora, então a gente vai converter para joule. Por que converter para joule? Porque precisamos escrever, né, as unidades de nossas grandezas, né, unidades do sistema internacional, para ficar compatível. Né? Como um joule equivale a 1 watt por segundo, multiplicamos a energia em quilowatt-hora por 10 a terceira watt por quilowatt, que multiplica 3.600 segundos por hora. E assim obtemos que 10 kWh corresponde a 3,6 vezes 10 elevado a 7 joules. Pronto. Encontramos o fator de conversão e substituímos na expressão, né? Explicitamos o C, que é a capacitância que queremos encontrar, né? Então, C igual a 2U vezes V ao quadrado. Né? V é a diferença de potencial e o volt. Né? U é a nossa energia já convertida em unidade do sistema internacional, joules, 3,6 vezes 10 a 7. Isso nos dá o valor de 72 farad. Tá? Bom, um capacitor de placas paralelas, cujo dielétrico é o ar, tem uma capacitância de 1,3 picofarad. A distância entre as placas é multiplicada por 2 e o espaço entre as placas é preenchido com cera, que faz a capacitância aumentar para 2,6 picofarad. Determine a constante dielétrica da cera, a constante K. Uma vez que a capacitância original é dada por C igual a ε0A dividido por D, a nova capacitância C' vai ser π ε0A sobre 2 vezes D, na qual K é a constante dielétrica da cera. Assim, C' sobre C igual a K dividido por 2, o que nos dá... só observando que não tem esse π aqui, gente, tá? Vai ser o quê? K vai ser igual a 2 C' sobre C, que é igual a 2 vezes... Quem é o C'? 2,6 picofarad, né? E o C, 1,3 picofarad. Observe, gente, olha lá, que como nós temos picofarad na unidade de cima e na unidade de baixo, olha, não precisamos converter para farad, né? Então, porque eles vão se anular. Então, a gente pode substituir direto esses valores e obtemos K igual a 4, tá? Que é o valor dessa constante dielétrica que ele pede no problema. Suponha que a bateria permaneça ligada enquanto o dielétrico está sendo introduzido no capacitor do exemplo 25.6. Determine a capacitância, a carga das placas do capacitor, o campo elétrico no espaço entre as placas e o capacitor dielétrico e o campo elétrico no interior do dielétrico depois que o dielétrico foi introduzido. Bom, é o seguinte, né? Vamos lá. Como o capacitor elétrico é 1 no espaço e as placas do capacitor dielétrico é 1 igual a Q sobre ε0A, e o campo elétrico é 2 no interior do dielétrico é 2, que é igual a E1 sobre K, que é igual a Q dividido por K ε0A, nós temos que V0 é igual a E1 que multiplica D menos B, mais E2 que multiplica B, que é igual a Q sobre ε0A, que multiplica D menos B, mais B sobre K. Tá? E a capacitância é igual a C, igual a Q sobre V0, que é igual a ε0A, K dividido por K, que multiplica D menos B, entre parênteses, mais B, que é igual a esses valores, né, em unidade do sistema internacional, que encontramos a quantia de 13,4 picofarad, isso para o item A. Para o item B, o que a gente faz? Né? Que é igual a CV. Né? Nós já temos C, que é igual a 13,4 vezes E elevado a menos 12 vezes a diferença de potencial, né? Que é igual a 85,5. Isso desse exemplo anterior que ele citou, né? Que
que complementa esse exemplo aqui, né? Esse exercício que é igual a 1,15 nanocoulomb, tá? Bom, e para o item C, né, um módulo do campo elétrico no espaço entre as placas de elétrica é o quê? Q sobre S0A, substituindo os valores em unidade do sistema internacional, nós temos o resultado de 1,3 vezes 10 a 4 Newton por Coulomb, tá? E para o item D, nós temos que 2 igual a 1 sobre K, que é igual a 1,13 vezes 10 elevado a 4 Newton por Coulomb sobre 2,1, que nos dá o valor de 4,33 vezes 10 elevado a terceira Newton por Coulomb, tá?